Neste vídeo, nós vamos conversar sobre alguns pontos de vista sobre a qualidade de vida no trabalho. É importante considerar pontos de vistas, por quê? Porque, no mínimo, nós estamos falando de dois olhares que convergem e precisam conversar. O primeiro deles é a perspectiva da empresa e depois a perspectiva do próprio trabalhador. Afinal de contas, a qualidade de vida no trabalho tem que beneficiar os dois. Quando lembramos um pouquinho da história, vamos recordar que as empresas tinham uma preocupação de criar um ambiente em que o sujeito pudesse se sentir adequado ali. Afinal de contas, a relação homem-máquina tinha que funcionar perfeitamente. A partir desta preocupação, o tempo foi passando e outras questões ganharam importância e passaram a ser objeto de uma atenção muito maior, que transcendia aquele binômio homem-máquina. Começou-se a entender que toda a estrutura física, o ambiente, a iluminação, tudo aquilo podia contribuir para que a produtividade fosse melhor. Pois é, à medida em que isso vai ganhando espaço e o mercado se torna cada vez mais competitivo, os bens ficam muito mais disponíveis para que todo mundo possa conquistá-los, à medida que isso tudo ganha importância, o homem também passa a ter uma relevância maior no ambiente corporativo. Então, é preciso olhar para esse sujeito agora muito mais do que apenas aquele homem que se adequava ao ambiente e à máquina e produzia melhor. É preciso pensar nesse sujeito num contexto socioeconômico, num contexto psicológico, para que pensar na saúde desse sujeito seja pensar num olhar muito mais holístico do que até então era considerado. Lembrando que homem e máquina continuam existindo nessa relação. Continua havendo uma necessidade de que os dois funcionem adequadamente. Só que hoje há muitas outras coisas para se preocupar. E é nesta questão que esses pontos precisam ser objeto de atenção. A liderança, por exemplo, é fundamental nesse processo como um todo. Conhecer a equipe, a particularidade de cada um, o que cada um pode entregar e em que condições ou poderemos dizer, são aspectos extremamente relevantes para que essa perspectiva de qualidade seja maior.